Então nós vamos dar continuidade à segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje é 17 de abril de 2020 e estamos iniciando a segunda parte na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso Guilherme, do nosso querido José Irmão, que estávamos saudosos, o nosso Fábio, que está dando a sua inestimável contribuição lá da Alemanha e está tendo a paciência de estar junto conosco, né? Da nossa querida Lúcia, o nosso Farid, o Marcos Melo e também a Sônia. Muito bem. Então, nós separamos aqui para essa nossa reflexão do item 33 em diante, que se encontra lá no último capítulo de A Gênese. E o Kardec faz alguns comentários, e os comentários são do próprio Kardec, que são comentários assim impressionantes, e a gente percebe nitidamente que são comentários que, tudo bem, o Kardec ele não tinha uma mediunidade ostensiva, mas percebe-se nitidamente a atualidade do tema, e nós vamos perceber que ele pode ser que ele não tivesse uma mediunidade ostensiva, mas ele era portador de uma mediunidade intuitiva impressionante. Então ele diz assim, a partir do item 33, a regeneração da humanidade não tem absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos, pois basta uma mudança em suas disposições morais. Olha só que impressionante. Ele diz que, poxa vida, já pensou se tiver que esperar a mudança de 8 bilhões de habitantes? Arredondando, né? 8 bilhões. Então, como isso não é factível, e quem faz gestão de planetas deve saber disso, né? Não é o nosso caso, porque nós nunca fizemos curso de gestão de planetas. Mas ele deixa claro que não tem a necessidade absoluta de renovação integral de todos os espíritos, mas basta uma modificação nas suas disposições morais. Quem de nós no planeta hoje não está refletindo sobre a mão niveladora da morte nesses momentos? Essa modificação, continua o Kardec, ela se opera entre todos aqueles que estão predispostos, toda vez que sejam subtraídos da influência perniciosa do mundo. Portanto, aqueles que retornam nem sempre são outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outra forma. Ou seja, é muito comum nós ouvirmos comentários de outras pessoas dizendo que, olha, está ocorrendo a limpa no planeta, está ocorrendo a separação do joio e do trigo, e é bem provável que esteja ocorrendo mesmo. Mas eu não faço parte daqueles que considera que todos os nossos irmãos que estejam tendo suas vidas ceifadas nesse momento, não são todos que estão sendo transferidos para outros planetas de forma punitiva, uma vez que eles já tiveram tantas e tantas oportunidades e reiniciarão num orbe primitivo a sua jornada. Eu acho que a maioria está desencarnando e vai permanecer no planeta Terra. Só que quando chega lá no mundo espiritual, esses nossos irmãos, cujas vidas estão sendo ceifadas, eles terão a oportunidade de refletir e terão novas disposições morais
para, retornando, buscarem uma outra atitude, um outro comportamento. Então, e isso evidentemente que já vem ocorrendo, já ocorreu na pandemia que foi mais restrita da gripe suína, já ocorreu no advento do AIDS lá no final dos anos 80 e anos 90. Então, para ficar assim no nosso século, alguns desses nossos irmãos já estão reencarnando com novas disposições morais. Então eu gostaria de fazer esse comentário inicial e deixar aberto aí para quem de vocês quiser fazer algum comentário. Fiquem à vontade, amigos. O Marcelo, eu só queria fazer um comentário aqui que no início da Gênese tem uma citação aqui de Ezequiel, no capítulo 33 e versículo 11, bem no início, antes de mais nada aqui, que diz assim, ó, esse trecho: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Olha que interessante. É bem de encontro com o que você está falando. Bem lembrado. E na mensagem do Espírito de Verdade, lá no Cristo Consolador, aquela primeira mensagem, nós vamos encontrar um determinado momento que o Espírito da Verdade diz assim: sede os vencedores da impiedade. Então, eu acho que você foi muito feliz de buscar essa passagem, porque Deus não quer aniquilar a raça humana. Como não quis aniquilar os egípcios lá na passagem da Páscoa, porque os egípcios também eram filhos de Deus. Mas acontece que aquelas 10 ditas pragas do Antigo Egito, lá na época de Moisés, aliás, o termo correto, de acordo com o que aprendemos com o professor Severino Celestino, são 10 despertamentos, 10 alertas. E o que culminou com aquele último alerta, que todos os filhos primogênitos teriam suas vidas ceifadas, mas que aqueles que colocassem o sangue do cordeiro na sua casa, eles seriam identificados e o Senhor pularia aquelas casas, o Senhor passaria sobre, que é o significado da palavra Páscoa. Páscoa significa passar sobre, dar um salto, pular. E as pessoas e os hebreus tomaram conhecimento dessa informação através de Moisés, e eles fizeram isso, e os primogênitos tiveram suas vidas poupadas, diferente dos primogênitos egípcios, inclusive o próprio primogênito do faraó. E isso fez com que finalmente o faraó tivesse o seu coração mais amolecido, vamos dizer assim, e deixasse o povo hebreu fugir do Egito. Só que mais tarde ele se arrependeu, aquela história toda, e o exército egípcio, quando chega atrás dos hebreus, os hebreus já tinham passado pelo Mar Vermelho, né? Que eu também aprendi com o professor Severino que não é mar, é apenas um lago, não é vermelho, e é um lago de uma planta que é utilizada para fazer a tintura do papiro, entendeu? Só que agora é um lago de junco, me lembrei agora. É uma planta chamada junco, que era muito comum na época, né? Marcelo, só um pequeno detalhe desse nosso capítulo, que eu acho que é bom nós deixarmos isso bastante evidenciado, principalmente para os ouvintes, para aqueles que estão nos acompanhando,
é que, na verdade, em todas as épocas da história, e isso está neste capítulo, e é assim, importante que a gente converse e explique ao querido ouvinte que todas as crises sociais efetivamente aconteceram ao longo dos tempos, sempre foram acompanhadas, e após essas grandes crises sociais tiveram uma era de muito progresso, de muita evolução. Importante deixar isso bem claro para que todos possam até falar sobre isso, mas realmente em todos os casos de grandes flagelos, e aí Kardec fala sobre que mesmo diante dos flagelos, os corpos que iam embora, mas os espíritos continuavam. E aí entra toda essa era de evolução que nós estamos aqui nos referindo dentro desse capítulo da Gênesis. Era só apenas esse comentário que eu queria colocar. Bem lembrado, e isso deve servir de estímulo para que nós estejamos atentos que essa implantação do progresso virá de maneira bem evidente. Agradeço demais a sua contribuição aí, viu, Farid? Pois não, Afonso, Fábio, quem gostaria de fazer algum comentário? José Irmão, Lúcia, fica à vontade, Lúcia. Marcelo, só rapidinho, você falou que o progresso virá, né? É importante que a gente deixe registrado que sempre que a gente está falando de mensagem ou está trazendo está buscando algum ensinamento, algum conhecimento, tudo que a gente ouve dentro do Evangelho e essas mensagens que os instrutores nos trazem, a gente tem que trazê-las para o campo da moralidade, para o campo do espírito. Então, quando a gente fala o progresso, é o progresso de nós como seres humanos e não um progresso físico. É lógico que o progresso físico acontece, mas o progresso que tem agora a maior função, a maior busca é o progresso nosso como ser humano, né? Sem dúvida. Mais algum companheiro gostaria de fazer algum comentário? José Irmão, fica à vontade. De fato, todos esses grandes acontecimentos, né? Logo depois vem um grande progresso, né? Porque o homem ele precisa às vezes passar por essa questão do remédio amargo, como nós sabemos, né? Então teve antes do século XX, tiveram grandes guerras, grandes revoltas, grandes pandemias, que nós sabemos. Isso foi importante para o homem poder evoluir e de diversas formas, principalmente na parte científica e também na parte social, né? E já do século XIX e principalmente no século XX, que aí nós temos uma imprensa mais robusta, nós temos os dados, a fotografia, as filmagens e assim por diante, a gente teve uma condição de democratizar a educação de maneira que nós nunca vimos antes, né, na sociedade. Claro que nós temos que evoluir bastante em vários aspectos, mas socialmente a humanidade cresceu de uma maneira incomum. E essas grandes revoltas que às vezes acontecem por uma questão de revolta, como disse André, ou acontece por uma questão de orgulho, ou uma questão de expurgo, no caso das grandes pandemias, tem a intenção, que é de fato a saída para dentro, né, Marcelo e Fabinho? Essa saída que é essa necessidade do homem poder se observar um pouco mais interiormente. Agora, com uma consequência de ação para o exterior, né? Porque a mudança ela vem de dentro para fora. Então, essas questões que nós temos hoje, vale a pena a gente perguntar o porquê de tudo isso que está acontecendo agora, e na maioria das vezes nós sabemos todas essas respostas, mas são essa questão quase sempre desumana que nós chegamos. Parece engraçado a gente falar seres humanos desumanos, né? Mas desumanos no sentido de frieza, desse distanciamento que nós fazíamos de maneira voluntária, né?
O distanciamento no caso do amor, no caso do não cuidar, quer dizer, eu acho que a pior parte daquilo que é ruim não é só o mal, porque como diz no Livro dos Espíritos, os maus, ou seja, os doentes, né, os que estão em fase de loucura, que a maldade é isso, essa doença do espírito, essa doença moral, de praticar o mal diretamente ao outro. Mas existe um outro tipo de mal, que agora me fugiu a palavra, mas é quando nós ignoramos o outro, né? Esse mal, e às vezes a gente não acha que isso seja um mal, né? Indiferença, Zé. E a indiferença, exatamente. Essa é a palavra. Obrigado, Marcelo. Essa indiferença que está chegando nos seres humanos, de cada um poder se fechar no seu próprio canto, no seu próprio quadrado, como se a sociedade e o mundo não dependesse do outro, do bem-estar do outro, né? Sócrates já dizia que todas as vezes que nós se fechamos demais e acabamos tendo uma postura muito egoísta, isso acaba influenciando o outro e retornando para você. Então, não é bom que a sociedade siga este caminho, né? E é verdade, quer dizer, é o que Cristo vem falar com muita força depois. Então, é importante que a gente tenha essa oportunidade e até de agradecer, né, por essas provas que nós estamos passando. Ter a gratidão não só daquilo que nós já temos, daquilo que ainda nós podemos resguardar, mas também dessa oportunidade. É outra frase que eu guardo sempre, eu procuro me fortalecer nesses momentos, assim, que é de Emmanuel, que diz assim: os problemas, as enfermidades, né, as dores são oportunidades sublimes de elevação. Então, que a gente possa fazer dessa oportunidade, desse momento, uma oportunidade sublime para aprendizado e desenvolvimento, né? Sempre com esperança e amor. Perfeito. Muito bom. Marcelo, posso falar uma coisa rapidinho? Lógico, querida. Logo no começo aí desta reclusão aí de todos nós em casa, eu recebi, eu não vou lembrar agora o nome do palestrante espírita, mas eu recebi um vídeo muito pequenininho e ele falava uma coisa muito interessante, que depois que passar tudo isso, por pouco que nós consigamos aprender, uma coisa nós vamos ter entendido, que nós somos uma família universal, porque o nosso comportamento era muito assim: isso está acontecendo lá na China, isso está acontecendo lá do outro lado do mundo, não vai chegar a mim. Então, o impacto ou a preocupação era diferente. Então, agora chegou aqui, e ele cita o caso de um bater de asas de borboleta. A gente tem que se conscientizar que a borboleta bate as asas e mesmo nós não percebendo, esse bater de asas promove no ar um efeito que a gente pode não perceber, mas que ele chega até nós. Então, por mais que a gente aprenda pouco, isso a gente vai se conscientizar. Não existe mais o outro lá, nós somos todos um só. Então, acho que isso foi uma coisa que eu ouvi e que eu achei muito interessante também. Eu não lembro o nome dele. Eu tinha visto também, só que eu também me esqueci, viu, Lúcia? Pois não, Sônia. A Sônia gostaria de fazer um comentário aqui também. O capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que é o capítulo que a gente está comentando, né? Entrando nessa fase de regeneração, de transformação, de transição, né? E o item 7, ele destaca muito aqui o que é a Terra hoje. O que é a Terra até o momento que nós estamos vivendo. E a comparação que a espiritualidade faz é muito importante, porque nós estamos saindo, digamos, do lodo, né? Para ir para um lugar melhor, para uma situação melhor. Quem não quer ir num mundo onde não tenha dores, não tenha doenças, onde todo mundo respeita todo mundo, não exista aquela condição de você lutar, né? Com inveja, com orgulho, com egoísmo. E dentro dessa situação, dessa dinâmica, a gente não enfrentar as redes de complicações que a gente vive até hoje maquinalmente. E eu acho que esse item é muito interessante. Vamos reconhecer o que nós estamos, de onde nós estamos saindo,
que é uma fase de transição. E esse capítulo 7 eu vou ler rapidinho para cá, para a gente dar uma noção do que nós estamos hoje e o que vai acontecer no futuro. Então ele faz uma alusão. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas os julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Num hospital vêm-se somente doentes ou estropiados. Numa prisão vêm-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, já que não se enviam ao hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram mal. Acontece que nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares prazerosos. Portanto, do mesmo modo que uma cidade, toda a população não está nos hospitais e nas prisões, também toda a humanidade não está na terra. Ora, assim como sai do hospital quando se está curado e a prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra para mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais ou tenham resgatado as suas penas. Então, esse é o momento de reflexão para a gente retirar, mudar aquele velho homem que nós trazemos dentro de nós, as melindres, as paixões, a inveja, o egoísmo e o orgulho, que é as grandes chagas da humanidade, e fazemos uma introspecção. Novamente voltamos nessa introspecção. O que é a regeneração? Regenerar dentro de nós. E se nós nos regenerarmos, mudarmos, com certeza a gente vai estar com um campo vibratório para podermos reencarnar nesse novo planeta, que a felicidade não é plena, mas a felicidade ela já tem é mais coesa, ela é mais presente. Não há necessidade das grandes provas e nem das grandes expiações. A ciência vai trazer uma evolução muito grande na medicina, vai trazer uma evolução muito grande, a ponto de os médicos vão abandonar a sua profissão, porque não vai precisar de médicos. Então, acabou a minha vida aqui na Terra. Só que não é agora, viu? Ainda vai demorar um pouquinho. Então, digamos que nós estamos acelerados. Já a descoberta do DNA, decifrar o DNA, a gente é capaz de ver que uma pessoa vai passar na vida, se ela vai ser uma hipertensa, uma diabética, se ela vai ter problemas respiratórios, alérgicos. Isso já é um grande passo. Quanto que a gente ia falar sobre isso? Né? Da nanociência. A nanociência é o que vai modificar o planeta. Estamos vivendo isso e nós estamos sendo agraciados com esse momento. É um momento de júbilo, onde vários espíritos de várias orbes estão encarnando no nosso planeta para reestruturar a nossa sociedade com uma nova cultura, uma nova economia e, por que não, uma nova visão no campo da ciência, da cultura, das artes. A gente vê crianças prodígios falando sobre as artes, desenhando, comentando, matemáticos e físicos em corpos de crianças que a gente jamais teria noção que elas fossem tão capazes, né? Falando sobre neurocirurgia num corpo de uma criança de 6 anos, dando palestra para homens, entendeu? Então, de onde que veio essas pessoas? Vieram para dar uma nova um novo ápice para o nosso planeta, assim como aconteceu também com o Renascimento. Saímos da era medieval para ir para o Renascimento e aí daí para frente só foi ganhando vulto a nossa revolução industrial, evolução da humanidade em todos os aspectos, né? Pois não, amigos, beleza. Pois não, Guilherme. Eu queria propor uma reflexão. Eu estava pensando aqui, você falou assim, eu não sei se as almas que estão sendo ceifadas hoje estão indo como mártires ou
realmente é uma limpeza necessária para outros planetas e tudo mais, né? Mas independente disso, sabe, eu não sei se a gente vive numa prepotência muito grande ou num transe muito profundo, mas a gente tem notícias aí dos últimos dias, por exemplo, que em São Paulo as pessoas estão abandonando as quarentenas achando que magicamente o problema terminou. Hoje a Leila foi ao mercado e ela voltou para casa aterrorizada, porque ela falou que o mercado não só estava lotado, como ninguém estava usando máscara, ninguém estava usando nenhum tipo de proteção, as pessoas estavam se cumprimentando, inclusive, né? Então, assim, a responsabilidade que nós, nessa talvez prepotência, nesse talvez transe, estamos adquirindo ao ou nos contaminarmos e talvez forçar o desencarne prematuro, ou pior ainda, causar o desencarne de outras pessoas que nós, ao estarmos contaminados, vamos contaminar, esse débito é muito grande também, né? A gente tem que ter um pouco de consciência de obedecer à autoridade máxima desse assunto, que são os nossos governantes, o Ministério da Saúde, por aí vai, né? Se André Luiz, que chegou do outro lado por fumar e beber, foi considerado suicida, imagina nós se desencarnamos antes e chegarmos lá porque saímos para beber com um amigo ou para fazer qualquer coisa que não precisávamos fazer, né? Exatamente. Então, são manifestações da imprudência, né? Manifestações de pessoas que estão apressadamente tomando decisões infelizes e, evidentemente, que pode trazer um prejuízo. E esse prejuízo pode culminar com aquela tal da segunda onda que os epidemiologistas falam, entendeu? Pode ser que haja um decréscimo agora, e esse decréscimo, daqui a alguns dias ou alguns meses, tem um recrudescimento dos números, né? Então, infelizmente, são manifestações da imprudência coletiva que nós estamos, infelizmente, sujeitos, né, Guilherme? Agora, da nossa parte, vale a pena nós perseverarmos, nós estarmos atentos, né? Por exemplo, é possível que a cloroquina, o uso da cloroquina em larga escala, olha, presta atenção no que eu estou falando, é possível que o uso da cloroquina traga uma mudança na estabilização dessa curva, né? Dessa curva ascendente. Mas não é uma certeza no momento, né? Entendeu? Mas nós temos notícia que lá em São Paulo, em Nova York, em algumas cidades do sul da França, alguns médicos têm prescrito mesmo nas fases iniciais. Parece que os resultados são promissores, mas não é uma certeza a ponto de relaxarmos, a ponto de abandonarmos esses critérios mais rigorosos que temos usado até agora, né? Eu queria falar uma coisa em relação a você ver como às vezes a percepção de cada um muda, né? Eu fui obrigado também a ir hoje no mercado. De fato, uma coisa que está me chamando a atenção, mas não só hoje, como a semana toda, né? Porque às vezes eu venho aqui para o ateliê e aqui a gente está em quarentena, mas aí eu fico aqui sozinho. Que a cidade ela está bastante movimentada, e não só aqui a cidade, mas, por exemplo, meus irmãos falam que São Paulo está quase a mesma coisa, tem muita gente circulando na rua e tudo. Mas no mercado, hoje eu não sei qual mercado que a Leila foi, mas eu fui aqui no IFANG e eu pelo contrário, eu vi, pelo menos aqui no IFANG, o número de pessoas com máscara bem superior às que não estavam com máscara. A única coisa que eu acho que o pessoal às vezes ainda não tomou cuidado, por exemplo, na hora que fui pegar os frios, eu mantive lá a distância de quase 1,5 metro, quase 2 metros. As pessoas que estavam atrás de mim, eles aproximaram um pouco mais. Eu acho que a gente deveria ter mais cuidado em relação a isso. O povo europeu, além dos países serem menores, como disse o nosso irmão Fábio, quer dizer, quando isso explodiu com uma força muito grande, e essas mortes elas ficam muito mais próximas, né? Elas atingem com força
familiares e vizinhos com uma força muito maior. Embora essa doença ela seja silenciosa, me parece que ela chegou com bastante força, então fica tudo muito visível. Embora os europeus já tenham passado por várias pandemias, eu até fiquei surpreso do fato de muitos deles não aderirem rapidamente, né, como fez a China. A Inglaterra, por exemplo, a própria Itália levou muito tempo para poder reagir a um troço desse, tendo em vista o histórico que eles já tiveram em relação à pandemia. Isso me deixou um pouco surpreso. O fato é que o Brasil é um continente, aqui existe uma desinformação muito forte, né, com cada um fala às vezes uma coisa. Infelizmente isso daí está atrapalhando bastante. Tem o fato da gente ter um povo um pouco mais também ignorante em relação a isso, né, em relação a esses discernimentos. Estou falando isso com todo respeito, com todo amor, mas é uma realidade. Agora, você vê, eu assisti um tempo atrás aquele filme Pompeia, em que não sei se vocês, saiu até uma versão nova agora, alguns anos atrás, que o vulcão, ele estava lá em plena já processo de erupção, né? Ele estava tremendo a terra, já estava soltando fumaça, e algumas pessoas na sociedade diziam assim: não, isso tudo vai acalmar, esse vulcão ele não vai explodir. E no final a gente sabe o que aconteceu, ele realmente explodiu e aconteceu. Então a gente vai ter que ter bastante paciência também em relação a isso, porque cada país vai responder, eu acredito, conforme a necessidade do tamanho da prova, né? Infelizmente, aqui no Brasil, eu acho que quando isso aparecer com bastante força, vai vir infelizmente, com bastante força, até pela falta de estrutura que nós temos. Essa doença ela é muito silenciosa, nós sabemos que os números também, eles não são os corretos, né? Então, tá muita gente morrendo em condição disso, que não está sendo contabilizado. Mas o que me assusta é o número de pessoas que ainda duvida disso. Como disse mas é uma coisa, da mesma forma que a nossa querida irmã Sônia disse, que tem muitos espíritos aí evoluídos que estão nos ajudando, tem muito espírito também que está retornando nessa condição. Ora, veja, os nossos irmãos aí, que eu falo com todo amor, todo respeito, os nossos irmãos que acreditam na Terra é plana, isso é claramente espírito medieval que está tendo uma nova oportunidade, tentando de repente impor uma visão ultrapassada por uma época científica como a nossa. Então, tudo isso está no caldo, né? A gente está vendo, e a gente tem que ter bastante paciência, bastante amor, porque talvez quando o tranco vir, ele não vai ser tão leve quanto a gente imagina, mas usando a palavra, uma das palavras mais bonitas, né, que existe lá em um dos Salmos, né? Que aí o professor Celestino nos corrigiu, que eu acho que ganhou um significado maravilhoso, que é: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Deus é meu pastor e ele não me faltará. É isso, Marcelo? Exatamente, não e nada me faltará, mas ele não me faltará, ou seja, mesmo na dificuldade, ele é nosso esteio, ele é nossa força, né? Porque se fala nada me faltará, aí Deus tem que dar as coisas materiais, né? Exatamente. Casa, comida, roupa lavada. Salmo 23. Sim. Salmo 23. Muito bom. Guilherme, você viu a confusão que você arrumou com esse seu comentário, hein? Mas a reflexão que eu queria fazer tem diferença de margem. Muito mais do que a máscara no mercado, né? Assim, anteontem eu li que o trânsito, pela primeira vez, São Paulo voltou a ter trânsito em engarrafamento, né? Que a quarentena, que estava em 85%, caiu para 40%. Então, a reflexão é mais da nossa, de novo, não sei se prepotência ou se de um transe profundo que nós vivemos, que a gente acha que magicamente a coisa foi embora e podemos sair e tudo bem. E principalmente para nós que temos a consciência das consequências que podemos sofrer, né? Poxa, imagina se a gente sai sem precisar sair, nos contaminamos, talvez não desencarnemos, mas contaminemos alguém que não vai ter a mesma resistência, que não era para desencarnar. Então, o débito que a gente vai estar adquirindo é um absurdo de enorme, né? Exato, uma irresponsabilidade. Pois não, Afonso, fique à vontade. Queremos ouvi-lo. Eu queria fazer uma colocação para nós
nos acalmarmos, porque nós estamos vivendo uma época de transição planetária, né? Nós estamos mudando a faixa vibratória da nossa humanidade. E com isso, nós estamos ainda vivendo os momentos em que nós convivemos com seres que estão experimentando a última oportunidade da misericórdia. Então, hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo com humanidades diferentes dentro do mesmo espaço-tempo. Nós temos bolsões de excelência, de desenvolvimento humano, científico e tecnológico, e nós temos núcleos de almas que estão vivendo numa fase semelhante à do desenvolvimento da humanidade no período da Idade do Ferro. Todos misturados convivendo, porque isso é típico dos momentos de transição. A misericórdia do Pai é tão grande que nos promove muitas oportunidades para ver se consegue nos sensibilizar para a mudança. Aqueles que não conseguirem não vão ser isentos da jornada evolutiva, mas vão ser encaminhados para planos de vida onde eles vão encontrar uma dificuldade muito maior, mas vão poder auxiliar aqueles que ali estão numa condição primitiva. Então, hoje nós estamos convivendo com cores diferentes dentro do mesmo espaço. E isso faz com que nós reconheçamos que em momentos ainda de pandemia, toda essa evolução ou a falta dela só se manifesta de forma clara. Então nós vamos ter seres que ouvem as autoridades e o pedido e o convite para o confinamento e vão atender, porque já aprenderam a exercer um processo de educação, de civilidade, de respeito ao próximo. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Isso é uma construção. E outros ainda vão se mostrar no momento em que eles se encontram, despidos de valores civilizatórios. Vestem a mesma roupa, tomam o mesmo líquido e se alimentam da mesma coisa, mas estão em momentos diferentes. Então, o nosso convite é para reforçarmos os valores que nos orientaram até aqui, não fazermos coro com estas outras segmentos, e como nos ensina Emmanuel, através do ensinamento dele ao Chico, não nos escandalizemos. Porque ele dizia ao Chico, nós não temos o direito de nos escandalizar com o outro, já que nós não temos consciência de tudo aquilo que fez parte da nossa jornada até chegarmos até aqui. Talvez tenhamos feito pior. Então, por não saber, por ignorar, é melhor, como diz o popular, colocar a violinha no saco e não nos manifestarmos, mas orarmos por aqueles que ainda não conseguiram alcançar a mesma situação. É difícil, porque nós nos indignamos. Mas aí vem aquele comentário do José Irmão nos dizendo que nós precisamos de equilíbrio, de fraternidade, de compaixão, porque tudo que foge desse panorama é doença, é desequilíbrio. Então, não sei se este é o momento para nós nos reportarmos à situação transitória pela qual estamos passando. Acho que esses detalhes são significativos e vão se mostrar na sequência dos dias, porque dependemos de decisões que autoridades políticas, administrativas e científicas tomem pela nossa população. Nós estamos vivendo um momento em que somos cidadão. E como cidadão nós não temos capacidade de escolher os rumos da nossa comunidade, a não ser os nossos próprios. Isso também é um momento de aprendizado.
que é difícil para nós porque nós queremos liberdade, esquecidos de que a liberdade só se conquista com o exercício dos deveres. Nenhuma liberdade é plena. Nós convivemos com outras consciências em todos os planos da vida. E esse exercício, ele vai nos refinando a atitude. Nós vamos observando pandemias e tragédias como a do Covid-19 só aceleram o nosso processo de conscientização, porque nos faz sentir de forma mais intensa a limitação para nosso processo pessoal. E isso faz com que nós pensemos redobradamente nas consequências do que nos acontece. Ainda queria acrescentar e dar um pitaco no pimentão do Fábio, porque me lembrou muito a história em que o Emmanuel faz com que o Chico se recupere de um processo depressivo que ele estava entrando por uma série de situações muito dramáticas que ele estava vivendo, e ele faz com que ele, desde o café da manhã, passasse a observar todo o percurso do caminho que os alimentos tinham feito até chegar à mesa. O pão, o leite, a manteiga, o nosso café brasileiro mais clássico. Né? Essa passagem encontra-se na obra Lindos Casos de Chico Xavier. É muito inspirador. Sensacional, muito bem lembrado. E faz com que a gente lembre que nós temos aí um segmento expressivo da nossa população se dedicando ao cultivo dos hortifruti, né? E que nos chega à mesa e que nós, como disse o Fábio, de uma forma tão pessoal e única, nós não nos dávamos conta que aquilo chegava como um presente de Deus para nós, né? Através do esforço de outros companheiros. Mas essa tomada de consciência para saber onde estamos dentro do processo da sociedade onde reencarnamos e valorizar cada um dos aspectos, ele só nos torna mais lúcidos, para não termos o risco de achar que só os nossos pares, aqueles que falam a nossa língua, existem para nós. Nós somos uma interdependência muito grande, tanto na experiência física quanto na espiritual. E isso vai nos remeter a uma modificação de atitude que vai gerar um amadurecimento da população como um todo, seguindo a orientação do Kardec no estudo de hoje. Nós não precisamos que toda a nossa população se modifique, mas que nós tenhamos expressivas parcelas desejando e buscando o mesmo objetivo. A Sônia nos falava a respeito das maravilhas tecnológicas e desenvolvimento científico, mas acredito que o nosso grande desafio hoje seja sociabilizar as conquistas que já temos hoje em mãos, porque nós temos alguns países que já conquistaram tecnologias de ponta, enquanto outros estão morrendo de fome, de sarampo, de coisas simples. E nós não nos damos conta, nós continuamos a levar a nossa vida e de alguma forma, de alguma maneira, através de alguma estratégia, nós precisamos nos ajudar uns aos outros e eliminar esses abismos. Quando conseguirmos fazer isso, provavelmente estaremos ingressando numa outra condição planetária, de uma humanidade como um todo. Mas cada um de nós dará a sua participação, engrossando as fileiras daqueles que preferem a saída para dentro. Muito bom. Pessoal, então nós estamos aí nos últimos 10 a 15 minutos do programa e eu gostaria de convidar os estimados ouvintes a lerem dos itens 33 em diante, é o item 33, 34 e 35 de A Gênese, que o Kardec faz esses comentários de maneira muito brilhante. Do capítulo Os Tempos São Chegados. É o último capítulo da obra A Gênese.
E eu gostaria de deixar esses 10, 15 minutos, né, para a exposição de cada um dos nossos amigos, para tomarem a palavra e fazerem um comentário, né, sobre o nosso programa de hoje, se quiserem incluir alguma coisa a respeito da Páscoa, né, para nós caminharmos para a nossa despedida. Então, fiquem à vontade aí, o Zé Irmão, o Fabinho. Fabinho, você viu o estrago do seu pimentão? O que provocou? Sim, Marcelo. Impressionante, né? Uma coisinha simples, né? Eu queria fazer um outro comentáriozinho, então, aproveitar a chance. Pois não. Que é o seguinte: Jesus sempre ensinava usando exemplos do cotidiano, não é verdade? Você lembra aquela passagem lá, quando ele vai ensinar sobre o orgulho e humildade, que ele fica observando as pessoas na festa que sentam nos primeiros lugares? E daí ele fala assim: olha, se vocês estiverem numa festa, não sentem nos primeiros lugares, pode ser que o dono da festa chegue e mande você ir para o último, porque ele precisa daquele lugar para alguém, e a sua ruína, a sua vergonha vai ser grande, né? Então ele estava ali observando uma situação do cotidiano para dar um ensinamento, né? Aquele ensinamento, por exemplo, de quando ele faz o convite para os apóstolos serem pescadores, ele primeiro, num dos evangelhos, ele primeiro leva os apóstolos a alto mar. No caso são 4 ali, né? Pede para eles pescarem, joga a rede aqui, aí eles pegam peixes que eles não tinham conseguido a noite inteira. Ele falou assim: bom, agora vocês viram como se pescam peixes, mas a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens, né? Então ele vivia primeiro um momento real, físico, para depois trazer o ensinamento imortal, né? O ensinamento espiritual. E para mim, não é coincidência que nós estamos vivendo essa pandemia na Páscoa. Não é coincidência isso. Porque eu acho que nós estamos vivendo uma Páscoa dentro da outra Páscoa. Nós estamos vivendo a Páscoa espiritual forçada dentro da Páscoa do calendário. Vou explicar por que eu falo isso. Porque a Páscoa, como você começou a explicar, ela era o ato de pular, né, a casa das pessoas que marcassem na porta com o sangue do cordeiro. O que era o cordeiro? O cordeiro era antes trazido para casa, convivia com as pessoas por um tempo. Quando você adquiria uma certa intimidade com ele, né, gostava dele, desenvolvia amor por ele, a família tinha que se reunir e sacrificá-lo. Era uma experiência real para despertar na gente um ensinamento espiritual muito grande, que era o ensinamento do quê? Da desilusão, da perda, né? E desilusão só acontece com dor, não tem jeito. E qual é o momento que nós estamos vivendo agora? Se não é um momento de desilusão, da perda, né? Seja perda de entes queridos, seja perda de ideais ilusórios, né? Seja perda de direção, do caminho, de chão, mas é um momento de perda, de dor, que nos causa renovação, né? Então, é um momento na nossa vida espiritual de Páscoa, realmente, de aonde a verdade vem à tona, quebrando a ilusão, né? E o que é essa verdade? A verdade é que o Espírito sobreexiste, sobrevive, sobrepõe, sobrevaloriza, né? Está acima da matéria. Essa é a grande desilusão, essa é a grande verdade que ele vem trazer para nós, né? Então nós deixaremos
nessa Páscoa de adorar o Deus Mamon, né? Deus bens, coisas, shopping e tudo mais, para adorar o Deus sentido da vida, árvore da vida, cepa de vinha, que deve estar no centro da minha vida, no centro do meu jardim, né? Então, eu acho que é maravilhoso nós podermos ter a oportunidade de falar num programa de rádio aqui sobre a Páscoa acontecendo dentro da Páscoa, né? Na época da Páscoa. Só esse pontinho que eu queria trazer para nós refletirmos. E é a Páscoa verdadeira, né? Acho que a humanidade está tendo a oportunidade de vivenciar a primeira Páscoa verdadeira, confinada, em família, em reflexão, em oração, em oportunidade de renovação espiritual permanente. Pois não, amigos, José Irmão, Guilherme, o Farid, Lúcia, Marcos, fiquem à vontade. Eu quero agradecer por a oportunidade de participar nessa tarde junto com vocês. Isso nos fortalece bastante, né? Como a gente sempre diz, a gente reúne aqui para fazer uma programação para a rádio, no intuito de levar um pouco também, acho que foi a Lúcia que disse, né? Daquilo que a gente estuda, partilhar um pouquinho com os outros, mas sem dúvida nenhuma, quem ganha muito mais com isso somos nós mesmos, né? E é extremamente importante para mim, e aí eu falo de maneira bastante pessoal, essa reunião aí com os amigos, com os irmãos, vocês trabalhadores aí do Paulo de Tarso, e eu tenho certeza também dos irmãos da espiritualidade maior que nos auxilia neste momento. Embora nós estejamos distantes aí fisicamente, mas com os nossos corações aí bem próximos uns dos outros. Então eu agradeço de coração por essa oportunidade, por esse aprendizado que eu tive, nós tivemos nessa tarde. Obrigado, viu, Afonso, pela palavra aí que você falou no momento, a Fabinho também, ao Gui, aos nossos amados Farid e Lúcia, casal 20 da casa, Marcelo e Sônia, vocês estão aqui no coração. Melo, essa pessoa elegante e maravilhosa, sempre carinhosa aí todas as vezes. Eu só tenho a agradecer a Deus e a Jesus por fazer parte dessa família, assim. Eu fico extremamente feliz e uma das minhas forças, assim, é o Evangelho, o Espiritismo e a bênção que eu tive de poder vir nesse núcleo de trabalho. Eu sou extremamente grato a Jesus por essa oportunidade. Também nos consideramos privilegiados pela sua amizade, pelo seu carinho, viu, querido? Verdade. Tá? Lúcia, Farid, fiquem à vontade. Eu quero agradecer. Primeiro as damas, né? Vamos ali. Quero agradecer por ter passado a tarde virtualmente com vocês. Uma delícia sempre estar junto. Essa oportunidade. Agradecer, como o Zé falou, gratidão, gratidão, gratidão. E falar para quem está nos escutando de que essa paz que temos dentro de nossos corações vem de todo o aprendizado que essa doutrina maravilhosa traz para a gente. Não acontece de repente, acontece sim não diria esforço, mas na nossa curiosidade de descobrir, de entender um pouco. E nós sempre que somos os privilegiados, que recebemos mais do que damos. Então a palavra é gratidão, e que tenhamos todos a certeza de que só vai acontecer conosco aquilo que tiver que acontecer, que aqueles que estiverem nos ouvindo não tenham os seus corações em aflição,
Entreguem-se a Jesus, a Deus, sabedores de que eles estão sempre cuidando de todos nós. Um grande beijo a todos vocês, que eu estou vendo o rostinho aqui na tela do computador, lindos, maravilhosos, e que esse beijo possa ir de vocês a todo mundo que está escutando a gente. Um beijo de muito amor. Eu costumo mandar um beijo muito gordinho de amor. E é isso que eu envio agora nesse momento. Que Deus abençoe a todos. Aproveito aqui, falando em gordinho, eu aproveito aqui também para deixar aqui um grande abraço e agradecer a companhia de todos vocês, nosso querido amigo Afonsinho, o nosso Roberval Taylor Guilherme, o José Irmão, Fábio, que maravilha voltar a falar com você e vê-lo também, né? O nosso querido casal, que não é 20, é 800, a nossa querida Sônia e o nosso querido Marcelo, o Marcos, Marcão, esse Marco, eu vou te falar uma coisa, é maravilhoso. E falar para vocês assim, que nós temos uma missão muito importante, que é a divulgação. Emmanuel já falava isso, que nós deveríamos divulgar, a melhor coisa que nós podemos fazer é divulgar. Essa divulgação vai justamente para que a gente promova a paz, o equilíbrio, conforto para essas pessoas que estão nos ouvindo e para todos aqueles irmãos que a gente sabe que muitas vezes não possuem aquela ferramenta necessária para que possa superar tudo isso que nós estamos passando. Eu deixo também aqui uma sugestão de leitura do nosso querido Divaldo, através das palavras de Manuel Filomeno de Miranda, que é o Amanhecer de uma Nova Era, que no texto desse livro faz um alerta para que a gente possa se proteger das armas que virão contra a nossa fé, contra a regeneração da humanidade realmente. E isso é uma coisa muito bonita que nós temos que fazer. É plantar o amor, transmitir o sentimento da fé, o sentimento da solidariedade, da fraternidade acima de tudo. É o que eu vejo como realmente uma mensagem que a gente possa passar para todos os nossos ouvintes aí. Essas luzes que se acendem em cada coração de vocês. Um grande beijo a todos, muito obrigado mesmo, e contem conosco quando pudermos fazer esse programa novamente, tá bom? Fiquem com Deus. Maravilha, Farid. Marcos, suas despedidas, fique à vontade, querido. Pois é, meus amigos, com satisfação também fazer esse programa com pessoas tão queridas, tão ilustres, né? Uma constelação de amigos. Fabinho, Sônia, Marcelo, Farid, Lúcia, Zermão, querido Zermão, Afonso, Guilherme, por que não, todos aí os que também irão nos acompanhar no futuro. Foi ótimo, agradeço muito essa oportunidade também de aprender, né, com vocês e celebrar, né, essa renovação, essa oportunidade que nós estamos tendo na vida para se renovar, essa Páscoa, nossa Páscoa particular e nossa Páscoa junto com os familiares, né? Essa Páscoa é uma Páscoa diferente. Não terá Páscoa igual de muitos anos atrás. Não tivemos Páscoa igual a esta. Então vamos aproveitar essa oportunidade para celebrar em família, né? Estamos todos unidos em família e promover essa renovação, essa Páscoa, essa renovação interior aqui dentro da gente, tá? Que a gente possa aí, firme e forte, seguir em frente, divulgar as palavras, divulgar a ideia espírita, como a gente sempre fala, divulgar com atos, e se for necessário, vamos usar palavras, né? Mas divulgar através dos nossos atos. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, que em breve nós possamos nos encontrar novamente, esse grupo maravilhoso. Grande beijo, fiquem com Deus. Obrigado, Marcos. Sônia, suas despedidas, fique à vontade. Só tenho que agradecer a presença de todos, a presença
do Evangelho em nossas vidas, a presença do Espiritismo, os esclarecimentos que nos traz, são grandes, são enormes. Fico triste porque as pessoas podem estar confundindo aí, essas pessoas que estão quebrando as ordens de recolhimento, né, de final da quaresma com o final da quarentena, né? E na verdade nós temos que entender que uma coisa é diferente da outra, né? Mas com certeza acredito que nada vem por acaso. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês presentes aqui. Somos 9 contando comigo, né? Nesta reunião de grupos de almas afins, onde a gente soltou tantas coisas boas e bonitas que possa realmente tocar o coração de todos os ouvintes na compreensão, no entendimento, fortalecendo o espírito na luta diária, para que eles se sentem realmente amparados, porque sim, acreditem, nós estamos sendo amparados. Deus está conosco. Deus, os nossos bons amigos espirituais, da Casa Paulo de Tarso, os nossos mentores, não temos como estar sozinhos no mundo. Se acharmos que estamos sozinhos, abandonados, estamos totalmente equivocados. Tenhamos fé. Eu acho que a palavra, para finalizar essa exposição, é ter fé e esperança, para que a gente possa superar as dificuldades e os nossos corações se sentirem amparados e abraçados. Sintam vocês abraçados, um beijo grande para todos vocês. Muito obrigado por vocês participarem da minha vida e participarem desse grande convívio conosco. Até me emocionei. Um beijo. Guilherme, pois não? Olha, ouvir Divaldo é muito bom, ouvir Rossandro é muito bom, Haroldo é muito bom, mas participar com vocês de um programa desse é diferente. Acho que não à toa a gente frequenta a mesma casa, a gente aproximou os corações. Para mim, cada um de vocês, de uma maneira ou de outra, é um professor e uma professora, ao que eu agradeço. Então, muita gratidão pela amizade, pelos ensinamentos e pela convivência, que espero que em breve seja de carne e osso, realmente, não pela telinha. Fico aqui na ansiedade para o próximo programa. Um beijão para todo mundo e para todos os ouvintes. Então, só para finalizar, eu vou deixar uma mensagenzinha aí do Bertold Brecht, que talvez seja apropriado para o momento que vivemos. Há homens que lutam um dia e são muito bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Mas há outros que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Esforcemo-nos por nos tornarmos imprescindíveis, não no sentido de orgulho, mas no sentido de estarmos prontos para auxiliarmos aqueles que cruzam o nosso caminho. Um beijo a todos!